Muito boa noite a todos, aqueles que chegaram aqui à segunda parte da palestra, né, que não pôde estar conosco no momento de perguntas e respostas. E aí já convidando vocês, na próxima terça-feira às 7 horas tem perguntas e respostas aqui, não é comigo, mas certamente haverá amigos aqui capacitados para responder. Então venham também às 7 horas, mandem também as suas perguntas e participem também deste momento. Então aqueles que estavam conosco, né, nós já nos cumprimentamos e de nossa parte nós rogamos que nossa doce Maria, Mãe de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e que Francisco de Assis possa abençoar os nossos lares, aqueles a quem amamos, e que a espiritualidade possa olhar os nossos corações, os nossos pedidos de prece e atender-nos segundo as nossas necessidades e pela misericórdia de Deus. Que possamos ter aqui este momento, então, de um bate-papo sobre esse tema renovação e aprendizagem. Na questão de número 114 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. Se os espíritos são feitos desde a origem bons ou maus, ou se eles se melhoram por seu próprio esforço, por si mesmos. E os espíritos respondem que são os espíritos que se melhoram pelo seu esforço, pela sua vontade, por si mesmos, né? Nós temos nessa questão algo interessante, porque àquela época de Kardec, nós estamos falando então do século XIX, meados do século XIX, o Livro dos Espíritos é publicado em sua primeira edição em 1857. Mas a visão de mundo que se tinha era de um mundo que não estava em mudanças. Ou seja, a visão filosófica, religiosa e parte científica era de que o mundo era estanque, que teria sido criado daquela forma e que as coisas não mudavam. A teoria da evolução estava nascendo com o senhor Darwin, professor Darwin, Wallace e outros biólogos evolutivos, naquela mesma época, 20 anos antes da publicação do livro Origem das Espécies, que dá o início da teoria evolutiva em 1859. Darwin faz a sua grande viagem, passando inclusive aqui pelo Brasil, no Beagle, e desenvolve a teoria evolutiva que contradiz essa ideia de que o mundo é fixo, que foi criado por um Deus, as formas como nós conhecemos são exatamente como elas são. E dá ao mundo uma visão da biologia evolutiva em que as formas mudam, em que as formas estão evoluindo em constante mudança. Por que nós estamos citando Darwin aqui? Porque também a doutrina espírita traz para a visão religiosa uma visão progressista. Diferente da visão estabelecida até aquela época, de que Deus teria criado as coisas como elas são, e que o nosso destino seria ou ir para o céu ou ir para o inferno, se nós tivéssemos sido bons ou maus. E a pergunta 114 do Livro dos Espíritos, ela quebra este paradigma de um mundo destinado, de um mundo fixo em que o nosso futuro está destinado. Mas traz uma noção progressista de que somos nós quem melhoramos, e não Deus quem vai dizer você é bom, você é mau, ou você vai melhorar, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Trazendo então para cada um de nós a responsabilidade sobre a sua própria felicidade. Como André Luiz então vai dizer, nós somos os artífices de nossa felicidade. Se nós queremos conhecer se o nosso futuro será bom ou ruim, basta olhar os atos do nosso presente. E sabendo o que nós estamos fazendo, saberemos exatamente a nossa destinação futura. Porque nós construímos nos atos de hoje as consequências do nosso futuro. Então, são os espíritos que se melhoram, e não nós
porque fomos criados bons ou maus pelo próprio Deus. E é nesse sentido que o tema se baseia, renovação. Porque se são os espíritos que se melhoram, a renovação, o ser novo, o mudar-se, ele é uma constante em nossas vidas. E óbvio que nós queremos renovar para melhor, né? Sermos melhores. E é Emmanuel quem vai nos chamar a atenção no capítulo 90, na mensagem 90 do livro Palavras de Vida Eterna, com esse título, Em Constante Renovação. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei, vai nos dizer Espírito Emmanuel. Aperfeiçoar-se para o bem é um impositivo da lei. Nenhum de nós vai conseguir fugir por muito tempo desta renovação, desse aperfeiçoamento para o bem. Podemos acelerar ou atrasar este aperfeiçoamento, mas se nos estacionamos, seremos arrastados pelo próprio progresso, porque é um impositivo da lei. E já que nós falamos de biologia evolutiva, de que esta visão então estava em pleno mudança de paradigma, à época do espiritismo nascente, tanto pelo espiritismo como pela nova ciência da biologia evolutiva, o que a natureza tem a nos ensinar sobre renovação? Emmanuel vai dizer, tudo está em constante renovação. Renovam-se os dias, renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergôncias novas. Pedras multimilenárias dão formas diferentes aos serviços da evolução. Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Há sempre uma renovação celular. O ar que respiramos é um ar sempre novo, não é? Então está na própria natureza a lição da renovação. E é a natureza que aqui vamos olhar, trazer um olhar que o Espiritismo tem nos ensinado. Na questão de número 27 do livro O Consolador, Emmanuel é questionado como compreender a natureza. E Emmanuel responde, é a questão 27, como eu disse, no livro Consolador. A natureza é sempre o livro da vida, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Olha que interessante essa resposta de Emmanuel sobre a natureza. A natureza é sempre o livro da vida, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Então, quando nós olhamos para a natureza, o que nela enxergamos? Esta renovação que Emmanuel está nos dizendo sempre. Renovam-se os dias. Agora é de noite, amanhã o sol vai trazer um novo dia, depois é noite novamente, um novo dia, e assim os dias se renovam. Nós estamos na primavera, daqui a pouco é verão, e assim nós vamos renovando as estações. A planta que nós cuidamos com tanto carinho está sempre renovada. Galhos novos, folhas novas, flores novas, frutos. Nada está estacionado, nada está parado na natureza. Se a natureza é o livro da vida, onde Deus escreve a história de sua sabedoria, a natureza é para nós um evangelho. E quem diz isso é o Espírito Caena, no livro Canção da Natureza, na abençoada psicografia de João Nunes Maia, pela editora Fonte Viva. O Evangelho em a natureza. A natureza é o evangelho primitivo, conforme Emmanuel, onde as mãos de Deus escrevem a sua história sagrada. Por que a natureza é este evangelho primitivo, este evangelho original?
Nós temos o Evangelho trazido por Jesus há aproximadamente 2000 anos. Nós temos outros livros sagrados, como a própria Torá, o Velho Testamento. Nós temos os Vedas, que são os livros mais antigos, 7.000 anos, que nós conhecemos em relação à história espiritual. Ora, será que somente depois destes poucos milênios na história do progresso, da evolução deste planeta, nós podemos conhecer Deus? Como os antigos, os de 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 200.000 anos atrás, teriam acesso a Deus? E não só isso, o livro que nós temos, que traz a ciência, que traz a religião, que traz a filosofia, pode ser lida por nós, seres humanos, num código que nós mesmos inventamos para transmitir a nossa cultura, a nossa sabedoria, a nossa ciência. E as outras espécies? Onde as outras espécies têm acesso ao conhecimento de Deus? Ou eles não teriam acesso ao Evangelho? Será que os animais, a própria natureza, não teriam acesso ao Evangelho? Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é tido, colocado pelos espíritos Emmanuel, André Luiz, pela espiritualidade, como governador deste orbe. Ora, ele governa só para os seres humanos? Um governador que só governa para uma classe de escolhidos? Se a natureza é o livro sagrado de Deus, na própria natureza o Evangelho pode ser encontrado. E as espécies, os animais, as plantas e toda a criatura que está aqui, filhas de um mesmo Criador, e portanto nossas irmãs e irmãos, como Francisco de Assis assim os chamava, irmã planta, irmão animal, irmão peixe, irmã abelha, todos nossos irmãos têm acesso à sabedoria de Deus na própria natureza. É a natureza, portanto, o Evangelho divino. Os dias nos ensinam sobre a renovação. As pedras, as rochas que se transformam, que sofrem as vicissitudes do dia a dia, as intempéries do vento, da chuva, se transformam fertilizando os solos. Em a natureza temos o ensinamento constante da necessidade, do impositivo da lei, que é a renovação. Tudo se renova em a natureza, tudo se faz novo, tudo muda. No passado tínhamos dinossauros caminhando por aí, e assim a gente vai observar a história geológica desse planeta, a história biológica. As plantas não são mais as mesmas, os animais não são mais os mesmos, as rochas não são mais as mesmas. Tudo em constante renovação. Mas nós, seres humanos, corrompidos e corruptores, achamos que em algum momento podemos dizer, como vai nos lembrar Emmanuel também nesta mesma passagem, em muitas ocasiões afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz, dizes-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Somente nós nos achamos cansados demais para empreender aprendizado ou esforços para o nosso melhoramento. Estamos já muito velhos, né? Fazemos 45 anos, é a minha idade. Ah, não, agora eu estou velho demais, estou cheio de cabelo branco, já não tem mais nada para aprender, né? Ah, estou muito cansado. Não é assim que a gente fala? Ah, não vou lá na palestra, não, vou ter que aprender mais coisa. Ah, não vou ler mais esse livro, já tem coisa demais, já aprendi muita coisa, não, estou cansado disso.
Ou senão a gente está doente, né? Está assim com aquela gripe, com aquela dor no corpo, assim, né? Que é uma dorzinha assim, sabe? Assim, parece que é um fio de cabelo aqui que está doendo. Ah, não, estou muito doente. A gente gosta, né? De se fazer sofrer. E pesa, ai, como eu sofro, né? Assim, ele, ai, como eu sofro. E aí, nós paramos. Não queremos ou colocamos empecilhos e dificuldades imensas para a nossa renovação. E Jesus vai nos lembrar: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque interpretando essa questão, a de número 114, do Livro dos Espíritos, que nós citamos no início, o Espírito Miramês, também pela psicografia de João Nunes Maia, na sua série de volumes Filosofia Espírita, em que Miramês comenta questão por questão, ele vai dizer: aquele que não se renova está morto. Morto no sentido aqui não do desencarne, mas daquele que Jesus diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. A pessoa está morta para a vida. É um morto-vivo que não muda, que não se melhora, que não é diferente hoje do que era ontem. Não é? Está morto. E este é o pior tipo de morte. É a morte de que nós aceitamos que estamos completos, que estamos prontos, ou que já está bom demais. Ô mineiro que gosta de falar isso, está bom demais. E a coisa não está nada boa, mas a gente coloca como um teto, como um limite. Está bom demais. A estes mortos, então, a renovação vem nos convidar, como a própria natureza. E aí, olha que interessante como Jesus, como co-criador maior, escrito lá, nos apresentado dessa forma por André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, e da mesma forma por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que Jesus se reuniu aqui no entorno do nosso planeta em duas ocasiões. A primeira para a própria formação deste orbe, e a segunda na reunião dos espíritos que decidiram sobre a sua encarnação como Jesus de Nazaré. Então este planeta, ele foi pensado, ele foi assim elaborado por Deus, o Criador, junto com os espíritos superiores crísticos, Jesus e aquela pleiade de espíritos que junto dele pensaram neste mundo como um evangelho vivo, presente, que nós podemos tocar a todo instante, bastando não estarmos mortos. Porque quando nós estamos vivos e nós olhamos para o sol e nos encantamos com o dia, e nos encantamos com os cantos dos pássaros, com a beleza das flores, com a água, com o ar, tudo isso é um convite para a nossa constante renovação. Porém, se nós estamos mortos, vivemos um estado de consciência de sono. E é Dona Joana de Ângeles que vai nos falar isso através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, nos ensinando que nós, espíritos encarnados neste planeta, podemos estar em momentos diferentes, em estados de consciência diferentes. Muitos estão em um estado de consciência de sono sem sonhos.
Outros estão em um estado de consciência de sono com sonhos. E outros estão em um estado de consciência desperta. O que é esta consciência de sono sem sonhos? É aquela pessoa que faz a mesma coisa todos os dias, repetidamente, e que nada faz para acordar deste sono, nem mesmo sonha. E Chico Buarque é quem descreveu melhor isso naquela música. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Conhece essa música? Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Né? E assim ele vai descrevendo que todo dia é a mesma coisa. Gente, vamos olhar para a nossa vida. Quão triste deve ser uma vida de sono sem sonhos. Todo dia fazer exatamente a mesma coisa do mesmo jeito. Acorda-se na mesma hora, cumprimenta-se do mesmo jeito, vai para o trabalho, volta do trabalho, come, assiste ali uma televisão, ou volta para o trabalho, volta para casa, assiste a televisão, dorme, acorda no outro dia, levanta, pega o ônibus, vai para o trabalho, vai para o almoço, volta para o trabalho, volta para casa, come, dorme, acorda, levanta, vai para o trabalho. Vocês já ficaram cansados, né? E eu falei só 3 dias. Imagina 20 anos fazendo a mesma coisa. Mas somos nós tantas vezes mortos, porque não buscamos nada de diferente, porque não buscamos uma renovação. Não estou aqui dizendo para nós revolucionarmos e não irmos mais para o trabalho. Amanhã tem que trabalhar, né? Nós não ganhamos na Mega Sena. Amanhã a gente tem que trabalhar. Não é isso. Mas o próprio trabalho, quando ele é feito de uma forma mecânica, né? Não é da minha época, mas eu assisti os filmes do Charles Chaplin, né? Lembra os filmes do Charles Chaplin que ele ficava ali apertando aqueles parafusos ali, e de tanto fazer aquilo ele saía para comer e estava, né, desse jeito fazendo de forma mecânica, sempre a mesma coisa. Esse é o estado de consciência sem sonhos, porque aquela pessoa, ela nem sonha, ela vive o peso daquela situação. Então é preciso renovar. E não só um esforço individual, um esforço pessoal para a renovação. Como nós precisamos nos renovar como sociedade. Porque se ainda existem pessoas dentro de um estado de injustiça social, que não tem condições de sair destas amarras, destas prisões, dessa cadeia, ela é subjugada pelo nosso estado de injustiça social. Porque a nossa vida depende de um trabalho literalmente escravo, se não escravo no sentido social, escravo no sentido moral e espiritual. Porque essa pessoa sequer consegue sonhar com algo diferente. A minha vida foi sempre assim. E quando não é uma injustiça social que está na história da família, a minha mãe fazia assim, a minha avó fazia assim, eu faço assim. Ou seja, não tem outro sonho para mim. Não tem outro caminho possível. E então nós estamos falhando enquanto sociedade, onde não há justiça social em que uma criança possa sonhar, em que o destino de uma filha de uma empregada doméstica é ser empregada doméstica quando a avó dela foi empregada doméstica. Se não é por escolha dela, obviamente, mas pela falta de sonhos possíveis, não só porque ela
não quis ou não tem méritos, mas por uma ausência de justiça social, em que esse espírito pode sonhar, traçar novos caminhos. E então está aí o estado de consciência de sono com sonhos, em que minimamente aquela alma começa a sonhar com um mundo diferente, sonhar com uma vida diferente, sonhar com algo diferente. Mas é preciso estar atento. Se nós não estamos gostando demais dos nossos sonhos, e a gente vive em um estado de consciência de sono com sonhos. A gente só sonha, né? Ai, como eu sonho em fazer tal coisa. Como eu sonho em mudar de emprego. Como eu sonho em investir na minha carreira, investir nos meus projetos, investir no meu sonho. E já pararam para pensar, para observar, melhor dizendo, como é que a nossa mente ela é elaborada em construir sonhos? Se vocês não observaram, eu vou convidar vocês a observar. Basta a gente sentar, por exemplo, lá no banco do ônibus, e se a viagem dura uns 20 minutinhos, a gente já montou ali um roteiro inteiro. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena. Se eu ganhasse na Mega Sena, a primeira coisa que eu ia fazer era para não contar para ninguém. Ah, eu ia fingir que não foi comigo. Aí depois eu ia fazer isso, depois eu ia fazer aquilo, depois... E aí assim a gente, né, já construiu direitinho o que a gente quer fazer. Se está enamorado, né? Ah, se ele olhasse para mim. E aí a gente constrói toda uma relação. Isso é tão poderoso em nossa mente, que quando a gente tem que ir conversar com alguém, isso acontece com vocês também, a gente elabora todo diálogo na nossa cabeça antes da gente chegar lá naquela pessoa. E aí, não, se ele me falar isso, aí eu vou falar assim, aí eu vou falar desse jeito, aí ele vai falar. A gente constrói não só o nosso diálogo, como a gente constrói o diálogo dele também. O que, que ele vai falar, o que, que ele vai responder, o que, que nós vamos dizer, o que, que não sei. E aí a gente elabora um monte de situações que normalmente nunca acontecem. São sonhos. E o quanto a gente sonha, né? E assim a gente fica preso nesse estado de sono com sonhos, sem se renovar. Porque a renovação está num estado de ideias. A renovação está num projeto futuro, que normalmente depende de algo. Em que nós vamos dizer, se isso acontecer, eu faço assim. Se o meu patrão me mandar embora, aí com o dinheiro do acerto, aí eu faço isso. Também está dependendo do padrão mandar embora. Você não vai lá e não pede a demissão, né? Ou se a minha mãe me desse aquele negócio, ou se isso acontecesse, se... E aí está o grande problema do estado de sono com sonhos. Porque nós não renovamos, continuamos sendo a mesma pessoa todos os dias, da mesma forma como a música, todo dia ela faz tudo sempre igual, mas agora um sonhador, vivendo um mundo maravilhoso na nossa imaginação. E as tecnologias, sabendo disso, criaram os algoritmos que nos prendem nessa realidade de sonhos. É o Instagram, é o Facebook, são as redes sociais. Já perceberam o quanto as pessoas estão, e aí as pessoas somos nós mesmos, nós não estamos falando de ninguém que está sentado lá fora, porque eu imagino que deve ter um monte de gente aqui com o dedinho coçando para tirar o celular do bolso, para dar uma olhadinha no feed, para ver se alguém já curtiu o que está acontecendo, se alguém me mandou uma mensagem, né? A gente acaba de olhar e fala assim, mas ninguém me mandou uma mensagem. A gente guarda o celular no bolso, já tira de novo. E... Será que alguém mandou uma mensagem agora? Né?
Mas avisaram aqui no início da palestra que eu tinha que desligar o celular. Como assim, gente? Eu tenho que desligar o celular? Abstinência de rede social. E nesse estado de consciência, de sono, ainda que com sonhos, as redes sociais, a tecnologia, o Instagram, a internet, têm gerado literalmente verdadeiros mortos vivos. E aí eu faço uma crítica a cada um de nós. Quanto tempo nós estamos passando com o olhar ali, ó, naquela telinha do celular? É a nossa criança, os nossos filhos que estão lá brincando na nossa frente e nós nem olhamos para elas. Não convivemos com elas, não brincamos. E se ela nos chama, se ela nos incomoda, a gente ainda fica bravo, ainda fica nervoso porque ela está me incomodando. Você está me incomodando, para de me incomodar. Mas onde nós estamos? Nós estamos em lugar nenhum. Nós estamos perdidos ali naquele algoritmo, né? Que se eu rolar o dedo um pouquinho, ele já atualiza e já coloca mais um monte de postagem acima, aí eu tenho que olhar o que ele colocou. Foi criado exatamente para nos prender naquele aparelho, naquela rede social, gerando engajamento. E quantos espíritos não estão já começando a chegar no mundo espiritual e cada vez mais doentes? Será que lá no mundo espiritual tem Instagram para a gente ficar fuxicando a vida dos outros, fazendo postagem? Então isso tem causado um grande problema nas relações humanas. É o esposo, a esposa que vão para a cama e ao invés de conviverem juntos na intimidade do lar, seja pelas relações amorosas, pelas relações sexuais, está cada um virado para o seu lado da cama, cada um com o seu celular, até adormecer. E aí não tem intimidade. Curte inúmeras pessoas, curte a vida de milhares de pessoas, mas não curte o parceiro que está ali do lado da cama. Então, se vocês querem cuidar do casamento, vai aí uma dica. O celular deveria ser proibido na cama do casal. Veio para a cama, larga esse celular para lá. Da mesma forma como o celular na mesa do almoço, nas refeições, na convivência diária. Quantos jovens, adolescentes vivem em mundos totalmente alheios, adultos igualmente, às relações familiares. Onde estão os nossos jovens? Fisicamente está sentado no nosso sofá, mas onde eles estão de fato? E o quanto esse estado tem exigido uma renovação de nossas atitudes. Porque aí nós ficamos com a mente vibrando naquele mesmo estado. Quantos assuntos se gira em poucos minutos ali? Será que a gente consegue sair com calma, com tranquilidade daquilo? Tenho conversado com os médiuns que participam conosco da mesa mediúnica. A necessidade, às vezes, do médium estar mais calmo, mais tranquilo, para conseguir a meditação, a concentração na hora do trabalho mediúnico. Mas vocês acham que se a pessoa ficou 1 hora, 2 horas ali, ela saiu do trabalho 6 horas, a reunião mediúnica é às 8. O que ela ficou fazendo de 6 às 8? Olhando a internet, olhando a internet, olhando a internet, olhando a internet. Quantos assuntos giram o tempo inteiro ali? Aí a pessoa depois fala, eu tenho dificuldade de concentrar. O aluno tem dificuldade de concentrar na sala de aula, de concentrar-se na escola. Ora, é lógico. A internet não nos dá a possibilidade da concentração. Né? E há amigos que nos estão assistindo pela live.
Isso é ótimo, essa tecnologia nos trouxe aqui, né? Possibilidades inúmeras, inclusive durante a pandemia. Mas eu vou dizer agora, se o seu filho estiver brincando aí na sua casa, para de assistir a palestra agora e vai brincar com seu filho. Porque o que é mais importante? Assistir uma palestra espírita ou brincar com meu filho? Ou brincar com meus netos? Ou estar com a minha família? A palestra espírita ficará gravada. Eu posso depois assisti-la num momento individual. Mas quantos amigos temos visto que, em nome de assistir palestra atrás de palestra, e participa da oração, e participa do culto do evangelho, e participa de não sei o quê. Ótimo. Acha que está fazendo um grande bem, se isso não está te renovando em suas atitudes, se isso não está te renovando nas suas relações interpessoais, reconsidere aquilo que você está levando no seu dia a dia. Porque esse estado de sono com sonhos agora, trazidos também pela tecnologia, cria ilusões, cria fantasias, nos tira da realidade. Se eu fiz mais movimentos com o dedo passando de um post para outro, e comentando, e falando do governo, e falando disso, e revolta aqui, não é possível isso, e não sei o quê. Se eu passei mais tempo fazendo isso do que enxugando as lágrimas do meu filho, da minha filha, do que abraçando-os, do que ouvindo os projetos deles, os sonhos dele, partilhando os sonhos dele, afinal de contas, que renovação nós queremos? Temos comentários e comentários a dar sobre a vida de todos, distanciados do abraço, do afeto, da convivência com aqueles que estão conosco. E novamente a natureza vai nos ensinar isso, porque os bichos não estão lá incomodados com a vida dos outros, né? Está cuidando da sua cria, está cuidando dos seus. É a natureza no seu evangelho nos mostrando o que é importante. E nós só vamos enxergar o que é importante quando então conseguirmos vencer este estado de sono. Quando estivermos despertos, quando despertarmos. E o que nós fazemos? Esse é o próximo estado de consciência, então, que Joana de Ângeles vai nos ensinar. O estado de consciência desperta. Aquele que enxerga as suas próprias realidades e as suas próprias necessidades. Né? E o que a pessoa faz quando ela desperta? O que é a primeira coisa que ela faz quando desperta? Quando a gente acorda, eu estava dormindo, o que me mostrou que eu estou acordado agora? E aí, vocês não acordam todo dia não? Vocês estão dormindo agora? É isso mesmo, vocês estão pensando? Hã? Abre os olhos. Abre os olhos. O que é abrir os olhos? É ver, é enxergar, né? É olhar. Abrir os olhos. Então o estado de consciência desperta, que nos vai chamar à renovação, exige que estejamos acordados, que estejamos de olhos abertos. Quando o cego de Jericó finalmente consegue que Jesus olhe para ele, que Jesus vá até ele, e Jesus faz para ele a fatídica pergunta: que queres tu que eu te faça? O que ele responde? Que eu veja. E ali está um exemplo do messianato de Jesus, que aproveita das oportunidades para nos dar lições morais evangélicas. Era um cego. É óbvio que o que ele queria era ver. Jesus, sabendo que ele era cego, Jesus precisava perguntar para ele: o
que queres tu que eu te faça? Né? Se fosse um mais atrevido possível, teria dito, você não está vendo que eu sou cego? Como assim? O que você está me perguntando, né? Mas a lição que queres tu que eu te faça, que eu veja, é um despertar. Porque Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios que aquele que está com Cristo, nova criatura é. Aquele que está com Cristo, nova criatura é. O contato com o Cristo tem que nos renovar. Nova criatura é. Se nós estamos com o Cristo e não somos novas criaturas, é porque nós não estivemos com Cristo. Estávamos em estado de consciência de sono, com sonho ou sem sonho, mas não estávamos acordados. Estávamos de olhos fechados. E isso pode acontecer, inclusive conosco mesmo. Eurípides Barçanufo, quando volta para o mundo espiritual, ele pede a Vicente de Paula que interceda junto a Maria de Nazaré para lhe dar uma permissão. E o pedido de Eurípides Barçanufo era que ele fosse autorizado a construir um hospital para cuidar dos espíritas falidos. Espíritas, não espíritos, espíritas falidos. Ou seja, não é porque nós estamos aqui sentadinhos na casa espírita, não é porque eu estou aqui falando na tribuna espírita que nós estamos despertos. Há vários andares desse hospital, chamado Hospital Esperança, está escrito no livro Tormentos da Obsessão, psicografias de Valdo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tem lá a ala dos médiuns espíritas, tem lá a ala dos oradores espíritas, a ala dos trabalhadores espíritas, todos doentes no mundo espiritual. O mesmo falava, né, o irmão Jacó no livro Voltei, quando ele chega lá todo escurinho, né, sem luz. Ou seja, não é um título, não é uma profissão de fé que vai nos dar garantias de uma melhora. É a renovação. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ora, quantos de nós espíritas encontraremos ateus, encontraremos pessoas sem fé, todas iluminadas no mundo espiritual, porque renovaram-se, porque se esforçaram por uma ética, porque se transformaram. E nós levaremos as mesmas sombras se estivermos mortos, se não formos nova criatura em Cristo, se não nos renovarmos. E essa renovação, ela é uma renovação de todos os dias. Olha como novamente a natureza está nos ensinando. Todo dia o sol se põe, todo dia o sol nasce novamente, as estações do ano vêm e vão, as plantas renovam-se constantemente, a nos lembrar de que o velho precisa de renovação, precisa renovar-se no dia a dia, constantemente. À época de Jesus, aqueles que seguiam uma vida de estudos religiosos eram chamados de talmidins, ou talmide no singular, talmidins no plural. Eram crianças que eram dadas aos rabinos para que eles agora seguissem a vida do seu rabino de tão perto que eles observassem
Como é que o rabino acorda? Como é que o rabino faz as orações? Como é que o rabino escova os dentes? Como é que o rabino louva o alimento de todos os dias? E havia entre os talmidins um ditado que era que eu possa caminhar tão perto do meu mestre que eu possa cobrir com as poeiras dos seus pés. Que eu possa caminhar tão perto do meu mestre que eu possa cobrir o meu corpo com a poeira dos seus pés. Então, quem está com o Cristo precisa igualmente caminhar tão perto do Cristo que possa cobrir-se com a poeira de suas sandálias, com a poeira de seus pés. Isso significa renovação constante. Porque se eu paro para descansar um pouco, o Cristo está lá na frente. E eu perco de visão. E eu não estou mais coberto com a poeira dos seus pés. E eu não sei o que fazer. E eu posso me perder. Todos os dias, os Espíritos estão constantemente ao nosso lado, nos chamando à renovação, nos estimulando. E tanto isso é verdade, que nós trazemos a nossa consciência tantas vezes culpada. Eu preciso fazer algo. Todos os dias a gente não sente que a gente deveria fazer um pouco mais, que a gente deveria fazer um pouco melhor. Já é a nossa consciência se despertando, chamando-nos à renovação, chamando-nos a este homem novo. Assim, amigos, vamos conduzindo para o final deste nosso diálogo, a este convite de renovação, a observarmos o nosso dia a dia. O que o dia a dia tem mostrado de nossos próprios atos, de nossos próprios costumes. Renovar as nossas atitudes, porque como diz Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, no mundo espiritual há espíritos sofrendo com os maus hábitos cristalizados. Aquilo que nós fazemos todos os dias se tornam hábitos cristalizados, que nós teremos grandes dificuldades de nos desvencilhar, especialmente dos maus hábitos que cristalizam, porque nós fazemos aquilo todos os dias e nós não queremos mudança, não queremos nos renovar. E chegaremos no mundo espiritual como espíritos enfermos, necessitados de cuidado. É assim então, que se queremos algo mais, se nos sentimos cansados, se nos sentimos com fome, se sentimos que poderíamos ter algo mais, a renovação está aí como um convite. Para que amanhã eu não seja a mesma pessoa de hoje, mas um pouquinho melhor. Para que depois de amanhã eu não seja a mesma pessoa de amanhã, mas um pouquinho melhor. E cada dia sejamos um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, em renovações de pequenas atitudes, até que a renovação grande se manifeste como um respirar desta poeira que cobre o nosso corpo, sendo as poeiras das sandálias de Jesus, porque nós caminhamos tão perto dele que ele mudou-nos e nos fez nova criatura. Que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe a cada um de vocês. Que este ano de 2023 seja um ano extraordinário em cada uma de nossas vidas. Que a gente possa olhar para trás nesse ano de 2023 e dizer assim: valeu a pena, como foi bom, como deu certo, como tudo se fez novo, como eu estou renovado
com forças, motivados. E a espiritualidade, vendo em nós esta alegria, esta motivação, esta vontade de sermos novas criaturas, hão certamente, de lado a lado conosco, de mãos dadas, nos fazer avançar ainda muito mais, pois o destino de todos nós é as estrelas. Que Deus vos abençoe.